A paz do Senhor, servos do Deus Altíssimo, passando aqui para deixar essa mensagem ao seu coração. Iremos meditar hoje no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 24 e 25, aonde nos vem falar assim a palavra do Senhor. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os discípulos se aproximaram-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus convida os seus discípulos para passarem para o outro lado. Louvado seja Deus. Porém, em meio a esse percurso, Jesus dormiu. Quando lhe veio uma grande tempestade, parecia que todos ali iriam morrer. Naquele momento, os discípulos se atemorizaram, ficaram com muito medo e despertaram Jesus e gritaram por ele, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Alguns historiadores dizem que o mar da Galileia era um lugar incomum. Era relativamente pequeno. Tinha 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. Mas era uma profundidade muito grande. Por esse motivo, uma tempestade ali metia medo a qualquer um. Louvado seja Deus! E foi o que aconteceu com os discípulos naquele momento. A iniciativa da viagem foi de Jesus. Foi ele quem entrou primeiro no barco. O texto nos diz que, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. O convite foi de Jesus, então alguns podem imaginar que se Jesus está na nossa companhia não haverá problemas, doenças e coisas desse tipo. A tempestade veio de forma inesperada. Foi uma surpresa desagradável. A felicidade dos discípulos é que naquele momento Jesus se encontrava com eles no barco. Que bom que quando temos a companhia de Jesus na tempestade, louvado seja Deus. Os discípulos, ao virem a água entrando no barco, se assustaram e correndo para despertar Jesus. Pelo fato de ser humana a condição, estava cansado e necessitava de um repouso, como homem. Ele estava dormindo, mas como Deus sabia o que estava acontecendo, antes de mostrar seu poder sobre a força do mar e sobre a fúria do vento, Jesus dá uma repreensão aos seus discípulos, dizendo: Por que temeis, homens de pequena fé? Depois, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e logo seguiu de uma grande bonança. Que experiência nova tiveram os discípulos, hein? Já haviam testemunhado grandes milagres, mas aquele que demonstrou sobre o fenômeno da natureza era o primeiro, por isso ficaram tão surpreendidos. O nosso Deus, Ele é o Deus, louvado seja Deus, dos fenômenos naturais. Que Deus é este grande que você serve, hein? Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Um olhou para o outro, imagine aí, cheios de temor e admiração. Talvez se fosse eu e você dizendo assim: olha,
Que Deus é esse. Que Deus é esse que nós servimos. Por que nós tememos se nós estamos com Jesus no barco? Louvado seja Deus. E imagine aí um olhando para o outro, todos assustados, cheios de temor e admiração, e disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ainda hoje, Jesus nos surpreende, e eu acredito que em meio a essas turbulências a qual você está vivenciando, o Senhor é aquele que ainda trabalha ao seu favor, e você fica impactado. Louvado seja Deus, admirado pelo Deus grandão que tu serves, não é verdade? Nossa, eu fico admirada, impactada. Louvado seja Deus com o agir deste Deus grande e poderoso. Assim a nossa vida. Um dia Jesus chegou em meio às turbulências das nossas vidas e entrou no nosso barco, que simboliza a nossa vida, e nos disse: vamos para o outro lado, porque é lá que eu te mostrarei o meu poder, a minha grandeza e o meu amor. Pensávamos que no outro lado tudo ia ser bonança. No entanto, o que primeiro encontramos foi uma tempestade. Mas você e eu não estamos sozinhos, pois quando abrimos espaço na nossa vida, Ele torna-se nosso companheiro em todas as horas. Ele será o nosso guia até a morte. Por isso, seja no hospital, no presídio, na sua casa, no meio da sua família, da sua parentela, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, clame por Ele e Ele te ouvirá. Então clamarás o Senhor e Ele te responderá. Gritará e Ele te dirá: eis-me aqui. Que Deus lindo e tremendo é esse nosso, hein? Clama a mim e eu vou te responder. E eu vou anunciar coisas grandes e ocultas, firmes, que você nem imagina, nem sabe. Para você clamar a Deus, não é preciso correr para um lado e para o outro, pois onde você estiver, no seu escritório, em sua casa, ou em seu trabalho, ou no meio da rua, Ele escuta o seu clamor e responde. No momento em que os discípulos clamaram, Jesus não só os ouviu, mas os socorreu. Onde Jesus está, qualquer situação pode ser mudada. Não será diferente na sua vida, pois Ele ainda hoje acalma qualquer tempestade. Pode ser tempestade no seu casamento, na sua família, no seu trabalho ou mesmo no seu corpo. Alguma enfermidade que Ele tenha atingido no corpo ou na alma. Não importa. O segredo é chamar Jesus. Ainda que esta situação lhe cause medo, clame ao Senhor e o seu clamor será ouvido. Louvado seja Deus. Fique com esta meditação neste dia. Gostaríamos que, se possível, você compartilhasse com um amigo, com uma amiga, com alguém, nos ajudando a fazer a obra, dando continuidade à obra de Deus. Então, compartilhe em suas redes sociais o nosso canal. Se não é inscrito, clica aí, se inscreve, deixe o seu joinha, nos ajude a abençoar vidas e sermos abençoados. Querido Deus, eterno Pai, Tu és o Deus que responde a cada petição. Tu és o Deus das tempestades, dos fenômenos naturais. Deus, eu creio que debaixo da Tua palavra, crendo na Tua palavra, o Senhor dará vitória ao meu irmão, à minha irmã, no meio dessa tempestade. Acalma este coração que se encontra aflito, desesperado.
Eu creio que Tu és. E profetizo sobre a vida dos meus irmãos chuvas de bênção sem medidas em todas as áreas, no nome de Jesus. Um cheiro no coração dessa pequena serva que vos fala, Clenilda Maia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.